Essa noite eu pretendo fazer um pouco diferente do que nós costumamos falar. Nós geralmente pregamos diretamente sobre o Evangelho do Senhor Jesus. Se você mora aqui nessa rua, ou se você costuma passar um bom tempo por aqui visitando alguém, então com certeza você já ouviu nós falarmos sobre o Evangelho de Jesus Cristo, a sua mensagem sobre perdão, arrependimento, salvação do pecado. Mas como nós já estamos aqui algumas semanas, alguns meses até, anunciando a palavra de Deus, essa noite eu gostaria de falar do Evangelho, mas de um ponto de vista um pouco diferente. Se você tem redes sociais, tem televisão em casa, né? Se você costuma assistir alguma coisa, então você sabe que nos últimos dias o que tem chamado a atenção na mídia, nos jornais, nas redes sociais e tudo mais, é a guerra que está acontecendo entre Israel e o grupo terrorista de Hamas. Eu acho que muito provável você não ter ouvido falar, mas no dia 7 de outubro, Hamas, que é um grupo terrorista ali na faixa de Gaza, eles invadiram a nação de Israel, começaram então um ataque terrorista que matou até mais de 1.000 pessoas, né? E o que deixa a gente espantado com as notícias que nós ouvimos falar é da crueldade com o que tem acontecido, ponto de decapitar bebês, torturar crianças, matar jovens, inclusive brasileiros também de outras nações. Então foi um ataque, uma catástrofe, um massacre realmente que deixa qualquer pessoa que assiste ou que ouve falar pensando um pouco na loucura, né, que tem acontecido lá. Atualmente Israel ainda está em guerra, defendendo ao mesmo tempo dos bombardeios, também tem atacado a faixa de Gaza, tentando, claro, eliminar ali o grupo terrorista. E ficam algumas perguntas para nós, né? Algumas pessoas costumam aproveitar esses momentos para perguntar o que Deus pensa sobre esse tipo de situação. O que Deus poderia falar com relação ao massacre que tem acontecido, ou qual a palavra de Deus diante dessas coisas. Porque nós vemos de um lado pessoas defendendo, claro, o grupo terrorista, dizendo que eles estão certos em retalhar, invadir Israel. Outros defendem Israel. As perguntas se levantam, né? Quais são as pessoas estão em qual lado, qual é o lado certo, ou se tem realmente um lado certo. A grande questão que a gente sabe, o grande problema é que vidas inocentes estão morrendo, né? Então fica a pergunta: o que Deus diria diante de um massacre? O que o Senhor Jesus poderia falar? E por incrível que pareça, talvez você não saiba, mas fizeram essa pergunta diretamente a Jesus nos evangelhos. Nós temos um caso que apenas o evangelista Lucas narra, onde houve um massacre contra israelitas ali, feito por Pôncio Pilatos, nós vamos ler, e as pessoas falam para Jesus sobre isso que aconteceu, e Jesus responde. Então nós vamos ler aqui essa noite o único momento onde Jesus ele trata de um massacre, de uma invasão à nação de Israel, onde pessoas são mortas, dizimadas. Então o que Jesus poderia dizer para nós com relação ao que está acontecendo em Israel, ou com relação a qualquer acidente, a qualquer massacre, a qualquer guerra que nós podemos encontrar? Então esse texto que nós vamos ver em Lucas, Jesus ele está tratando desse problema de uma forma interessante. Provavelmente você não vai ver um texto como esse sendo lido outra vez na sua vida, a não ser que você leia a Bíblia, tá? Evangelho de Lucas, capítulo 13, então eu convido você a ler comigo, versículo de número 1, diz assim: E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que falaram sobre Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturou com seus sacrifícios. E respondendo Jesus disse-lhe: Cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem sofrido essas coisas? Não, vos digo antes que se vocês não se arrependerem, todos de igual modo perecereis. Ou o que dizer aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou? Cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, pelo contrário, antes vos digo, se vocês não se arrependerem, todos de igual modo perecereis. E disse Jesus esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não a
marchando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o tenho encontrado. Então corta, para que ela está ocupando a terra inutilmente? E respondendo disse: Senhor, deixa ainda mais este ano, até que eu a escave em redor e a esterque, e se der fruto, ficará. Se não, então manda cortar. Nós temos diante de nós um texto bem interessante, né? O versículo 1, ele claramente diz, né? Tem 2 situações que Jesus conta, mas o primeiro versículo, ele vai tratar da primeira situação. Ele diz: naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falaram dos galileus, ou seja, Jesus estava pregando ali para aquela multidão, então algumas pessoas chegaram até Jesus e falaram a respeito de alguns homens galileus da Galileia, que Pilatos havia misturado o sangue dele com o sangue dos seus sacrifícios. Deixa eu tentar explicar. Pilatos aqui, ele era o governador romano, que estava ali na província da Judeia, e esse homem é o mesmo homem, Pilatos, que entregou Jesus à morte lá na frente, para ser crucificado. Ele ficou com medo da multidão, se acovardou e entregou Jesus para morrer. Esse homem, Pilatos, ele tinha sérios problemas com o povo de Israel, com a nação judaica. Um desses problemas foi uma vez onde ele resolveu trazer vários deuses ali para Israel, fazer uma espécie de passeata militar, e os judeus se revoltaram porque os judeus acreditavam no único Deus. E Pilatos então, revoltado com a resposta do povo, ele meio que colocou uma opressão, né? Ele começou a perseguir os judeus de alguma forma. O problema nesse texto que nós estamos lendo é que parece que o que Pilatos fez dessa vez foi muito mais grave do que as outras perseguições que estavam acontecendo em Israel. O povo de Israel, ele costumava se reunir pelo menos uma vez no ano para oferecer sacrifícios a Deus, sacrifícios de animais, cordeiro, bois e por aí vai. Então Pilatos, ele aproveitou uma dessas cerimônias, desses momentos onde os homens, os judeus, estariam ali no templo de Israel oferecendo sacrifícios, e então ele mandou um massacre. Ele iniciou um massacre, e a situação foi tão terrível que o sangue das pessoas que ele mandou matar se misturaram com o sangue dos animais. Era uma espécie de profanação do templo. Ele realmente matou, e as pessoas aqui não comentam o porquê, a razão. Nós não sabemos na história o que levou Pilatos a agir dessa forma. O que sabemos é que ele invadiu o momento de culto e ele mandou matar então aquelas pessoas que estavam cultuando a Deus em Israel, a ponto do sangue delas se misturarem com o sacrifício que elas estavam oferecendo a Deus ali. E essas pessoas então falaram para Jesus o que Pilatos tinha feito, esse massacre que ele tinha ordenado. Outra situação que Jesus mesmo coloca no versículo 4, já não é um massacre, já não é um planejamento, é um acidente que aconteceu ali, que a torre de Siloé era uma torre que ficava na cidade, onde algumas pessoas estavam passando, e de repente a torre, ela caiu em cima dessas pessoas e matou 18 pessoas nesse acidente. Jesus então coloca diante de nós 2 situações graves aqui, né? 2 catástrofes, 2 problemas, né? 2 acidentes, sendo que o primeiro foi um massacre, o segundo foi um acidente que aconteceu ali, onde a torre caiu e matou 18 pessoas. Então, agora que você tem uma ideia do que aconteceu ali, né? Comparando com o que tem acontecido durante toda a época humana, né? Durante todos os séculos sempre houve guerras, sempre houve massacres, sempre houve acidentes, sempre houve terremotos, maremotos, notícias tristes que nós ouvimos falar sobre tempestades, terra sendo derramada, montes que caem sobre pessoas e matam então famílias inteiras. Esse tipo de coisa sempre aconteceu na história humana. E geralmente nós costumamos levantar as perguntas, né, sobre Deus, o que Deus está fazendo, o que aconteceu, o que Ele deveria fazer, por que Ele não tem impedido. E aqui nós temos Jesus então respondendo um único texto sobre isso. Nós vamos ver então a resposta de Jesus. A resposta de Cristo pode ser dividida em 4 pontos principais, tá? Então, a primeira coisa que Jesus fala quando nós vemos massacres, como estamos presenciando agora em Israel, na faixa de Gaza, né? A primeira coisa que ele responde está no versículo 2, depois ele vai repetir no versículo 5. Ele fala: respondendo Jesus disse-lhe:
Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem sofrido essas coisas? A pergunta de Cristo é: vocês acham que esse povo que foi morto, assassinado, esse povo que sofreu esse acidente, eles são mais pecadores do que todos nós? E é por isso que eles acabaram sendo vitimizados dessa forma? Jesus faz essa pergunta. No versículo 4, ele faz a mesma pergunta sobre a torre de Siloé. Ou aqueles 18 sobre o qual caiu a torre e matou. Vocês acham que eles eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Na época, existe ainda hoje, né, uma ideia onde as pessoas imaginam que coisas terríveis só acontecem com pessoas más, com pessoas pecadoras. Então, para elas terem sofrido aquilo, as pessoas pensavam naquela época, né? Então é porque elas eram grandes pecadores, a ponto de no momento que estavam cultuando a Deus, elas terem sido assassinadas e Deus não ter protegido elas. Ou então a ponto de elas passarem pela torre, a torre caiu em cima delas e Deus não fez nada. Então as pessoas imaginam, ora, se elas sofreram aquilo, então elas eram grandes pecadores. Nós não somos tão pecadores assim. Não acontece esse tipo de coisa com a gente. Para poder isso ter acontecido sobre elas, então como era a vida delas diante de Deus? Infelizmente esse é um pensamento ainda muito normal hoje em dia. Quando acontece catástrofe, quando acontece grandes coisas, por exemplo, esse ataque a Israel, o que teve de crente e igrejas dizendo: olha, isso aconteceu porque Israel não aceita Jesus. Israel não recebeu Jesus como Messias e é por isso que eles estão sofrendo. Então as pessoas costumam ligar sofrimento, acidente, fome, angústia com o nosso pecado. Então, por sermos pecadores, Deus não protege. Deus permite com que coisas terríveis aconteçam. Existem outras religiões, como por exemplo os espíritas, que eles dizem que quando, dependendo da situação, alguém morre de uma forma trágica ou passa a vida sofrendo, é porque na outra vida ela levou uma vida fazendo muito mal ao próximo. Então, como ela passou a vida fazendo outros sofrerem, então ela encarna na outra vida sendo um grande sofredor. Ou então existe agora a ideia do karma, né? Já ouviu falar a ideia do karma? Alguém faz uma coisa errada aqui, de uma hora para outra acontece uma coisa errada com ela ali. E as pessoas dizem: olha, é um karma. Fez uma coisa ruim, então vai acontecer outra coisa pior com ela lá na frente. O problema desses pensamentos é o quê? É que dá a entender que coisas ruins só acontecem com pecadores, grandes pecadores, e que nós somos culpados por aquilo que nós sofremos de uma forma direta. Os próprios discípulos de Jesus, uma vez, eles viram um cego na rua e eles olharam para Jesus e perguntaram: Senhor, aquele homem que está cego, ele é cego porque ele pecou ou porque foi o pai deles que pecaram e aí ele nasceu cego? E Jesus corrige a visão deles. E a primeira coisa que Jesus faz aqui é corrigir. Ele diz, depois dele perguntar no versículo 2: esses homens eram mais pecadores que vocês? Jesus responde no verso 3: não, vos afirmo que não. Ele diz no versículo 5: não, vos afirmo que não. A primeira coisa que nós devemos aprender quando estamos diante de um acidente, de uma catástrofe, de uma doença, é que as coisas ruins não acontecem só com pessoas más. Nós estamos no mundo caído e por conta disso o mal atinge a qualquer um de nós. Se você é crente ou não, você está sujeito a uma doença, a uma enfermidade, a um acidente. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Nesse ataque a Israel, tanto morreram cristãos como morreram não cristãos. O ataque a Hamas, que está acontecendo na faixa de Gaza, tem pessoas inocentes morrendo lá, ou não tem? Tem crianças morrendo, tem mãe de família morrendo, ou não tem? Então, não existe essa ideia de que as coisas ruins só acontecem com pessoas más. Os 12 apóstolos de Jesus, todos morreram martirizados, com exceção do apóstolo João, mas tentaram matar ele. Então, a primeira coisa que você tem que entender: as coisas acontecem com qualquer pessoa. Há igrejas que pregam por aí que se você é crente, se você é evangélico, se você está com Deus, você não pode ficar doente, você não pode ser pobre, você não pode sofrer. É o contrário, não existe isso na Bíblia. Jesus deixa claro: eles são pior que vocês? Não, todos nós somos pecadores, isso é fato. Todos nós nascemos em pecado. Estamos vivendo num mundo onde a doença pode bater na porta de qualquer um. Eu me lembro, por exemplo,
Quando eu era novo convertido, eu assisti um pastor muito conhecido, que é David Wilkerson. Esse homem é um grande homem de Deus, abriu uma igreja na periferia de Nova York, muitos drogados foram convertidos, muitos adolescentes foram salvos, e de repente, esse homem morreu de um acidente de carro. Simplesmente um acidente de carro. Enquanto pessoas piores do que nós, vamos dizer assim, morrem na sua cama, e voltar dinheiro, deitado, e com os médicos do lado. Então o mal, ele aflige a todos nós. Um avião pode cair e uma pessoa boa morrer, e uma pessoa ruim ficar viva. Isso acontece. Então a primeira coisa que você tem que pensar: o mal vem para todos. Debaixo do sol, todos nós estamos sujeitos a padecer. Essa é a primeira coisa. Mas então Jesus vai para uma segunda resposta, e é um pouco mais delicada a maneira como ele coloca. A segunda coisa que Jesus nos ensina, quando nós olhamos massacre, acidente, doença, é o seguinte. Ele fala, versículo 3, perdão. Não, eles não são piores. Antes, se nós ou se vocês não se arrependerem, todos de igual modo perecereis. Entenda, quando acontecem grandes coisas, grandes massacres, grandes guerras, as pessoas fazem as perguntas mais filosóficas possível. Se Deus é bom, por que existe o sofrimento? Se Deus é santo e pode tudo, por que Ele não salva os bebês que foram decapitados pelos terroristas de Hamas? Esse aqui era o grande momento de Jesus responder essa pergunta. Jesus poderia responder aqui e agora. Está vendo esse massacre que Pôncio Pilatos matou enquanto eles estavam servindo a Deus no templo? Por que Deus permitiu? Jesus poderia responder agora, mas ele não responde. Pelo contrário, ele diz que existe uma coisa mais importante que nós deveríamos pensar. Poderia responder? Poderia. É uma pergunta importante? É, e a Bíblia tem a resposta. Mas existe uma coisa mais importante. Existe uma situação mais necessária. Jesus não está preocupado se aquelas pessoas vão saber conciliar a bondade de Deus e o mal no mundo. Jesus não está preocupado se na sua cabeça você filosoficamente vai ter uma resposta adequada ao problema do homem. A preocupação de Jesus é com o estado da tua alma. É como é que você está diante de Deus. Você pode responder a pergunta filosoficamente, isso não mudar a tua vida. Jesus está preocupado como é que você está diante de Deus. Porque quando acontece catástrofe, acidente, nós facilmente pensamos nos outros. Jesus, ele volta o jogo e diz: e vocês? Vocês estão olhando muito para lá. E como é que está o estado de vocês? Como é que vocês estão diante de Deus? A questão não é se Deus permitiu que aquilo acontecesse. A questão é, você está falando muito de Deus, como é que está a sua vida com Deus? Né? Ou então você tenta responder filosoficamente, ok, isso é válido, amém. Mas na vida realmente, na sua vida diária, no café da manhã, no almoço, no seu trabalho, como é que está a sua vida diante de Deus? Porque no final das contas, é isso que importa. A segunda coisa que Jesus coloca aqui, que é mais importante do que essa resposta filosófica, é muito claro. Todos que não se arrependerem terão um fim mais trágico. É interessante quando ele diz, olha, e Jesus ele fala isso para dar um tchan, né? Para dar uma visão de terror, realmente. Ele diz, vocês acham que os galileus são mais pecadores do que vocês? Não. Se vocês não se arrependerem, vocês de igual modo perecereis. Aí vem a pergunta, então quer dizer que se eu não me arrepender, eu também vou ser morto no massacre? Uma torre vai cair em cima de mim se eu não me arrepender? Por que Jesus fala de igual modo? Quando Jesus fala de igual modo, ele não está dizendo que vai acontecer a mesma coisa com você. Ele está dizendo o seguinte, olha, quando você escuta falar dessas notícias, vocês não acham isso terrível? Não é terrível o massacre? Não é terrível as mortes? Não é terrível nós acabamos de sair de uma pandemia onde milhares de pessoas morreram? Isso não é terrível? Terrível vai ser se vocês morrerem sem se arrepender. Aí vocês vão saber o que é terrível. Porque a grande questão não é se nós vamos morrer, todos vamos. A grande questão é como é que nós vamos estar diante de Deus. Porque se alguém que está bem com Deus morre, amém, faz o culto fúnebre e ele está no céu. Paulo disse que a morte é lucro. A morte vem sobre todo mundo, cristãos e não cristãos.
Israelitas e gentios, todos nós vamos morrer. Mas a grande questão, estamos preparados para morrer? Estamos prontos para morrer? Porque quando a morte vem, muitas vezes ela vem de uma vez. Eu posso estar pregando aqui e Deus pode saber todas as coisas, eu posso estar morrendo daqui a pouco. E amanhã alguém pode estar dizendo, olha rapaz, ele estava pregando que qualquer pessoa pode morrer a qualquer hora e está aí, morreu. Né? Pode estar acontecendo isso. Mas a grande questão é, e a minha vida com Deus? Como é que vai estar? Eu estou preparado para a morte? Eu estou preparado para me encontrar com Deus? Porque essa é a grande lição do massacre. Essa é a grande lição dos acidentes. Essa é a grande lição das mortes. É quando nós paramos para pensar, e a minha vida? Se vier de uma vez sobre a minha vida, como é que eu vou estar diante de Deus? Jesus está mais preocupado com a sua comunhão com Deus do que se você sabe responder por que Deus é bom e existe o sofrimento. E é tão interessante que ele dá uma certeza. Parece que Jesus não quer converter nem ninguém aqui, né? Ele dá nem uma mensagem de alegria, de amor. Ele é bem incisivo. Por quê? Porque o pessoal já sabe da notícia. Jesus está pregando para um povo que ele acabou de pregar sobre juízo no capítulo 12. Eu estou pregando para pessoas que já ouviram o Evangelho. Você sabe do Evangelho, da mensagem de Deus, que a Bíblia, a palavra de Deus, você já sabe disso. Então, sejamos direto como Jesus foi direto. Se nós não nos arrependemos, será tão terrível, ou será pior, estarmos diante de Deus sem arrependimento. O que é levar uma vida sem arrependimento? Isso não é uma questão muito difícil de responder. Não se arrepender significa, em primeiro lugar, que nós não queremos largar nosso pecado. Nós não queremos. Nós sabemos que somos pecadores, mas nós não queremos reconhecer que somos tão pecadores. Nós não somos tão pecadores. Quem se acha que não é tão pecador, não está disposto a um arrependimento. Não se arrepender é você levar a sua vida sabendo que Deus tem mandamentos e você está nem ligando para isso. Você pode quebrar todos eles. Viver sem arrependimento é viver sem Deus no mundo. Viver sem arrependimento é viver do jeito que você achar melhor. E Jesus está dizendo, olha, se foi terrível a invasão em Hamas, se vocês não se arrependerem, vai ser pior ainda. Vai ser tão terrível quanto. A diferença é que existem pessoas inocentes na faixa de Gaza. Existem pessoas inocentes que morreram na guerra de Israel, mas não haverá inocentes no dia do julgamento. Não haverá inocentes quando Deus nos julgar. Não haverá pessoas que irão dizer, não, eu não tenho nada a ver com isso. Não, Deus ele vai julgar. E aquele que não quis se arrepender, quis levar a vida roubando o ar da criação para pecar contra o Criador, a resposta de Cristo é, vocês irão perecer. Não existe outro caminho. Não existe como chegar ao céu sem arrependimento. Jesus ele coloca isso como a única coisa que pode levar alguém para o céu aqui. A única coisa que pode levar alguém a não perecer é se houver um arrependimento. O dia do juízo vai ser tão pior porque não haverá pecadores para nos julgar. Haverá um Deus que é santo, um Deus que é justo, um Deus que sabe tudo o que nós fazemos. E não se engane com uma imagem dizendo, olha, Deus com certeza não vai condenar ninguém. Então arranca esse texto da Bíblia. Porque Jesus é claro aqui. Se não houver arrependimento, todos nós igualmente, nessa mesma história de terror, seremos condenados. Mas então, isso implica uma terceira coisa. A terceira coisa que deixa implícita aqui é que o arrependimento é o caminho para nós não perecermos. E o que é arrependimento? Arrependimento é uma mudança de vida. Isso é muito claro. Quando Deus diz que nós devemos nos arrepender, Ele está dizendo, olha, vocês estão fazendo coisas erradas. Vocês estão fazendo coisas que não agradam a Deus. Vocês estão pecando contra aquele que lhe criou, aquele que lhe deu vida, aquele que tem lhe dado o pão de cada dia. E vocês estão pecando e não estão se arrependendo. O arrependimento é quando você reconhece que você é um pecador. Você reconhece que você tem falhado. E todos nós temos falhado. Você reconhece a sua falha diante de Deus, o seu pecado, e diz, eu não posso viver dessa forma. Eu não posso viver em pecado contra Deus. Eu não posso. E os irmãos que estão aqui, todos os crentes, não se enganem. Jesus está falando com pessoas que estavam seguindo ele. Judas não aplicou esse sermão e traiu Jesus e foi condenado. E ele traiu Jesus por 30 moedas. Ele traiu Jesus pelo que o mundo pode dar, pelo mundanismo. E ele entregou Jesus à morte, ele não se arrependeu. E a Bíblia diz que ele pereceu. Esse texto é sério.
Judas não morreu no massacre de Pilatos, Judas não morreu de um acidente e Judas pereceu, pior do que eles. Então, o que Cristo prega, Deus pode te perdoar? Pode, é claro, mas como é que você quer perdão sem arrependimento? Imagina um casal onde o cara trai a mulher e ele não quer se arrepender da traição, quer continuar com ela, mas não quer se arrepender. Assim tem pessoas que querem continuar com Deus, mas não querem largar a vida de pecado. Ora, quando Jesus manda você se arrepender, você acha que ele está mandando você se arrepender de quê? De amar sua esposa? De ser bom? De ser honesto? De ser santo? De ser puro? Não tem nada a ver. Jesus manda você se arrepender daquilo que é errado, daquilo que é pecado. Então essa é uma mensagem que ninguém poderia dizer que está errado. Não está errado. Você tem que se arrepender do que é errado, não do que é bom. Deu para entender? Então, se não houver esse arrependimento, não há uma forma de não perecer. Esse é o único caminho que se dá diante de Deus. Você pode dizer, mas como eu posso me arrepender cheio de pecado? Graças ao sacrifício de Cristo. Jesus morreu pelos nossos pecados, para poder você ter perdão diante dele. Alguém vai ser condenado no seu lugar. Cristo morreu por isso, para poder lhe dar a oportunidade, para poder, na verdade, lhe salvar do seu pecado. Se você não quiser, então é com você mesmo. É o que Jesus disse. Se não houver arrependimento, há um perecimento. E aí a gente fica com a imagem de um Deus ruim, né? De um Deus pesado. Olha a resposta de Jesus, isso é ruim, né? É não. É por isso que Jesus termina contando uma parábola. Agora ele vai contar o outro lado da história. Olha aí o que ele diz. A partir do versículo 6. E dizia então uma parábola. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto. E não o achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos estou procurando fruto na figueira. 3 anos. Já está dizendo, olha, do lado de vocês parece uma mensagem dura, mas olha para o lado de cá. Deus, ele tem dado tantas oportunidades. Deus, ele tem colocado vocês como se fosse uma figueira, tem colocado pessoas para anunciar o evangelho. A Bíblia é livre na sua casa, livre na internet. Tantas mensagens para que você se arrependa, tantas mensagens para que você gere frutos para Deus. E o que acontece? Nós não damos. Essa parábola é sobre paciência, e a paciência de Deus. Deus está dizendo, eu estou sendo paciente com o pecado de vocês. Há 3 anos tentando, há 3 anos plantando, botando alguém para cuidar de vocês. Cadê os frutos? Aí ele diz, se não há fruto, corta. Não há fruto. E ele diz, por que está ocupando ainda essa terra de forma inútil? Por que vocês ainda não estão vivendo para mim? Não estão vivendo para o Criador? Criei vocês, estou dando provisão, estou derramando bênçãos, abro porta de emprego, coloco pessoas para pregar o evangelho, a Bíblia está na tua mão. Vocês não querem viver para mim? Então estão vivendo uma vida inútil. Corta. E aí, versículo 8, respondendo o vinheteiro, disse, Senhor, deixa mais um ano, deixa mais um tempo, eu vou continuar regando, vou continuar plantando, e se der fruto, aí sim ficará, senão depois a manda cortar. Que coisa extraordinária. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Não tem o pessoal do massacre? Não tem o pessoal que morreu na torre de Siloé, que caiu? O tempo deles acabou. O tempo de todos os que estão vivos é um tempo extra, é um tempo a mais. Porque somos todos pecadores. Se Deus quisesse jogar todo mundo no inferno e condenar todo mundo pelo pecado, ele já poderia ter feito isso, mas não fez. Então o tempo que você está vivendo hoje é um tempo extra. Ele está te dando mais tempo, está te dando mais oportunidade. Mais uma terça pregando, mais um dia amanhã, onde ele vai levantar você e sua família com saúde. Ele vai te dando mais oportunidade. Mas se chega no momento final, onde não haverá fruto, então acabou. Não haverá mais tempo. Viu o lado de Deus? É muito fácil olhar o nosso lado, né? O lado de Deus é esse. É um Deus que ele está derramando a sua bênção, derramando a sua graça. E se o homem não se arrepender, não tem o que fazer. Eu vou terminar fazendo a leitura de um texto. Romanos capítulo 2. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 2. Versículos número 3. Romanos 2, verso 3. Diz assim. Romanos 2, verso 3. E tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidas que você fazendo escapará do juízo de Deus?
Ou tu despreza a riqueza da sua bondade, da sua paciência, longanimidade, ignorando que a bondade de Deus tem o objetivo de te levar ao arrependimento. Mas, se continuar duro o teu coração impenitente, então você está entesourando ira para ti, no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Ou seja, tudo de bom que Deus faz conosco é com o objetivo de nós vivermos para Ele, nos arrependermos, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, encontrar enquanto Ele está perto, Ele está dando oportunidades e chances. Mas, se nós continuarmos endurecendo o coração, todas essas bênçãos vão ser tesouradas como juízo no dia do julgamento. Nós olhamos para essas coisas que acontecem, acidente, nós aprendemos essas lições. Primeiro, coisa ruim acontece com todo mundo. Segundo, pior é quem é encontrado pela morte sem arrependimento. Terceiro, nós podemos nos arrepender. Somos ordenados a nos arrepender. E quarto, Jesus termina nos encorajando para pensar que Deus está sendo paciente com a gente. E nós podemos ter a oportunidade, mais esse tempo extra que Ele está nos dando, para que a gente possa chegar ao arrependimento. Às vezes eu escuto notícias de pessoas que morrem com 18 anos, eu tenho 25. Eu sei que eu pareço ter 19, mas é 25. E quando eu escuto que pessoas morrem com 18, 19, 20, sempre, minha esposa sabe disso, às vezes eu falo em voz alta, eu penso, eu estou vivendo mais tempo do que elas. Estou aqui há mais tempo do que elas. Então, viva para Deus. Use o tempo que Ele ainda está te dando para dar frutos para Deus. Amém? Que o Senhor possa então abençoar a sua palavra. Nós estamos aqui ainda mais um tempo. Sei que foi uma mensagem dura, mas ainda bem que foi Jesus que deu o sermão, não foi eu, né? Nós somente lemos e comentando o que Ele falou. Se você estiver querendo tirar alguma dúvida, ou então fique no seu lugar mesmo, pense um pouco no que você ouviu, veja a importância do assunto, e então ore a Deus aí no seu lugar. E depois de amanhã, quinta-feira, nós vamos estar aqui na casa do Nélio. Não vai ser um culto campal, um culto de rua. Vamos estar aqui orando, né? Cantando a Deus, lendo a sua palavra na casa dele mesmo. Você fica convidado então para se aproximar para um momento de oração aqui conosco, tá? Vamos orar a Deus em nome do Senhor Jesus.